A paz do Senhor, que Deus te abençoe com muitas bênçãos dos céus. Vamos dar início a mais uma EBD em estudo. Esse canal ele é gravado aqui na Assembleia de Deus, da Congregação da Boa Esperança, Parnamirim RN. Ele é dirigido pelo pastor Georgen Silva. Eu me chamo irmão Salomão, está comigo o diácono Diego Moraes. Nós vamos comentar a lição do primeiro trimestre de 2025. Que maravilha! Essa lição tão rica e tão maravilhosa. Ela tem como tema principal em defesa da fé cristã. O subtema diz assim: combatendo as antigas heresias que se apresenta com nova aparência. Antes da gente comentar essa primeira lição, eu peço que você se inscreva no canal, deixe seu like e comente a lição. Quando você deixa o like de joinha, o YouTube ele entende que é um conteúdo relevante e assim vai passando para outras pessoas e assim a palavra de Deus ela é proclamada aos quatro cantos da terra. Essa lição ela foi escrita ou comentada pelo pastor Ezequias Soares, uma lição muito boa que vai trazer grandes ensinamentos para a nossa vida. E a lição que nós vamos comentar é a lição número 1, que ela tem como tema quando as heresias ameaçam a unidade da igreja. Eu sempre digo que a lição ela é composta por algumas bases da Bíblia. E a primeira base da lição você vai encontrar no textuário da lição, que é lá em Judas, capítulo 1, versículo número 3, que diz assim: amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. A verdade prática nos diz assim: heresias são crenças e práticas contrárias ao pensamento bíblico, que distorcem os pontos principais da doutrina bíblica. A gente vai estudar sobre a heresia que ameaça a unidade da igreja. A heresia ela vem para destruir, atrapalhar a igreja como unidade, como corpo de Cristo. A segunda base da lição você vai encontrar na leitura bíblica em classe, que eu peço que você lê com seus alunos, é de suma importância, é o que vai dar base ao estudo. Você vai encontrar lá em 3 livros da Bíblia, diz assim, está lá em Atos, capítulo 20, do versículo 28 ao versículo 31. E 1 Pedro, capítulo 3, do versículo 15 ao versículo 16. A outra carta é 2 Pedro, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo número 3. Leia com seus alunos, é de suma importância essa leitura, é que vai dar base ao estudo da lição. A introdução, ou parte dela, vamos falar que a heresia são crenças e práticas contrárias ao pensamento bíblico, pois elas distorcem os pontos principais da doutrina cristã e confrontam o cristianismo histórico e cria um problema para a igreja e as famílias. Ela destrói essa unidade da igreja, cria esse problema dentro da igreja para o cristianismo. E outra coisa, ela interfere até mesmo na família. A família que foi constituída por Deus, ela foi feita ou constituída por Deus. Ele diz assim: as heresias da atualidade, ela não mudou, só são as mesmas da antiguidade, só que com outra roupagem, uma maquiagem diferente, mas é o mesmo conteúdo, o mesmo objetivo de destruir a igreja de Deus, atrapalhar o crescimento da igreja. Ela só mudou a roupa. E diz assim que só mudou a roupagem, que foram rejeitadas, ela foi rejeitada assim pelos apóstolos e os primeiros cristãos, foi rejeitada. Pois nada há de novo debaixo do céu. Eclesiastes, capítulo 1, versículo 9, vai falar sobre isso. Nada há de novo, só o que muda é a roupagem. Vem para matar, roubar e destruir. É isso, professor Diego? Exatamente. E no primeiro tópico da nossa lição,
Nós vamos ver justamente as ameaças dos lobos vorazes. No primeiro ponto, nós vamos ver o comentarista falar sobre os cuidados pastorais. Ele inicia esse tópico, esse subtópico, nos dizendo o seguinte: os anciãos, mencionados no versículo 17 de Atos 20, nesse contexto, são chamados de bispos nessa passagem, e ao dizer que eles foram constituídos pelo Espírito Santo para apacentardes a igreja de Deus. Então, queridos, desde a antiguidade, ou desde a igreja primitiva, se institui esse modelo, e esse é um modelo bíblico, em que igrejas são pastoreadas. Nós vemos Jesus no reencontro com Pedro, após a ressurreição, asseverar para ele 3 vezes: apacenta as minhas ovelhas. De forma que essa é a imagem bíblica do relacionamento da liderança da congregação local com os irmãos, com os membros daquela congregação ou dessa congregação. Existe uma responsabilidade instituída na palavra de Deus de apacentar as ovelhas, ou seja, dirigir a elas, expor a elas a palavra de Deus. Nós vamos ver que na primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé anunciam o evangelho, e cidades como Antioquia, da Panfilha, Icônio, e a mensagem é aceita, e a preocupação deles é eleger anciãos. Depois de encomendar o Espírito Santo na ida, eles elegem anciãos na volta, quando eles passam para reanimar a fé dos irmãos. Então, essa figura, irmãos, desde sempre é instituída na organização eclesiástica que encontramos nas Escrituras. O verdadeiro pastor expõe as suas ovelhas à pura e santa palavra de Deus. E esse cuidado, no qual está aqui nesse primeiro ponto, é o cuidado dos pastores para combater, né, Rodrigo? As heresias que iam entrar na igreja assim. Então, no segundo ponto, você vai ver que Paulo usa o termo depois da minha partida. Ele faz referência ao versículo 29, que diz assim: porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis que não perdoarão o rebanho. Eles, olha, isso está lá em Atos capítulo 20, o versículo 29. Eles, olha, depois da minha partida, sim, ele não vai perdoar, ele não vai levar em conta que é idoso, que é criança, não, ele veio para matar mesmo, destruir mesmo. Ele diz aqui, essa expressão é uma palavra profética, pois o apóstolo não está apenas se referindo à sua morte, mas também ao avanço dos hereges no seio da igreja, depois do período apostólico no futuro. Ele está não só se referindo à sua saída, mas também, ou depois da sua morte, não. Que assim que ele sair, ou até mesmo depois da sua morte, já vai aparecer depois da minha partida, esses lobos devoradores mesmo. E ele usa essa linguagem metafórica para identificar os falsos doutrinadores, que é lobos cruéis, lobos vorazes. Ele usa essa expressão para mostrar como como é identificado mesmo. Literalmente são lobos mesmo. São lobos vorazes e cruéis mesmo, para atrapalhar o crescimento da igreja, para atrapalhar a harmonia que há no meio da igreja, o amor que há no meio da igreja. O apóstolo Pedro, depois de ensinar que o Espírito Santo inspirou os profetas do Antigo Testamento, lá em 2 Pedro, capítulo 1, do 19 ao 21, vai falar sobre isso, mostrou que a presença do verdadeiro ensino nem sempre é suficiente para impedir a manifestação do falso, ou do falso profeta, ou desses lobos devoradores. Então é preciso o pastor estar atento ao que está sendo pregado, o que está sendo ensinado, tá certo? Acompanhar todos os departamentos da igreja para estar ciente do que está sendo ensinado. Porque eles vêm disfarçados
de um evangelho verdadeiro, mas um evangelho falso. A lição fala assim, tanto que ao falar a respeito dos profetas legítimos dentre os hebreus, ressaltou que também havia entre o povo falso profeta, como haveria de surgir com o tempo no meio da igreja falsos mestres também, falsos profetas, falsos mestres, lobos cruéis, lobos vorazes, são expressões usadas para pessoas que vêm para atrapalhar o desenvolvimento da igreja, atrapalhar a igreja mesmo. Na verdade, eles já estavam presentes no período apostólico. Isso não é de agora, não, isso vem de muito tempo já. O que a gente vê hoje são as mesmas características, os mesmos ensinos, mas com uma outra roupagem diferente, para parecer até mesmo, né, irmão Diego, espiritual, para parecer que vem de Deus, mas não vem do inimigo mesmo. Exato. E o terceiro ponto, a origem dos falsos mestres. O comentarista vai chamar a atenção para o versículo 30, ainda em Atos 20, só para contextualizar, esse é o momento em que Paulo se despede da igreja em Éfeso, segue para Jerusalém, onde seria preso. Então, nesse momento, tem esse tom de despedida, né, e esse alerta. E aqui o comentarista da lição chama atenção para dois fatos surpreendentes no discurso de Paulo. Primeiro, de que os falsos mestres não viriam de longe, viriam daqueles a quem Paulo dirigia as suas palavras. Porque ele usa o termo dentre vós mesmos, surgirão esses falsos mestres, falsos pastores. E depois, a segunda coisa é a perversidade do seu discurso. Então, o comentarista chama atenção para esses dois aspectos no discurso de Paulo. Primeiro, de que os falsos mestres não viriam de longe, ou seriam desconhecidos, mas que surgiriam dali mesmo, e entre eles mesmos. E o segundo, a perversidade do seu discurso. E aqui a gente chama atenção para a realidade que nós temos enfrentado hoje. Uma disputa carnal por seguidores nas redes sociais, e o discurso às vezes não é para transmitir o evangelho, mas é para cooptar seguidores. Aqui é preciso ter sabedoria para avaliar o que está sendo ouvido à luz das Escrituras. Esses dias eu ouvi um desses pastores de YouTube falar e dizer assim, você tem que tratar bem o seu irmão, porque você não sabe se amanhã você não vai precisar dele. E olha que ensino perverso, ilustrando o que Paulo está dizendo, porque apesar de parecer benigno, esse não é um ensino que coaduna com as Escrituras. Você não trata bem o seu irmão porque espera receber dele alguma coisa no futuro, ou porque amanhã você pode depender dele. Não. A Bíblia ensina que devemos amar uns aos outros e nos tratar bem uns aos outros, porque somos feitos em imagem e semelhança de Deus. E aqui eu pontuo isso, a perversidade do discurso se esconde atrás de alguma coisa que parece bonita, agradável, benigna. E aí tem aquela música de fundo emocionante, e às vezes a gente deixa esse ensino ser semeado no nosso coração. O Espírito Santo de Deus nos ajude para discernir tanta perversidade. A sinopse desse primeiro tópico nos diz assim, que os lobos vorazes surgem de dentro do povo de Deus. Por isso a apologética é tão necessária. É justamente o que a gente vai ver agora no segundo tópico da lição, que tem como tema o que é apologética. Ele no primeiro ponto vai falar sobre definição. E essa definição está baseada lá em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15. Eu vou ler para vocês, que ele diz assim: antes santificar a Cristo como Senhor em vosso coração, e estáis sempre preparado para responder, graves aí, responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Olha, eu marquei esse responder, porque na definição de apologética cristã, ela diz assim, é a defesa lógica e racional da fé cristã,
de suas práticas doutrinárias. Defesa, marca isso aí, defesa. Ou, quer dizer, o termo vem do substantivo grego apologia, que literalmente significa defesa, resposta. Tudo isso está ligado a esse termo, o termo de definição de apologética. O termo grego traduzido por responder preparado para responder com mansidão, porque muitas vezes a gente vai responder algum questionamento de alguém que chega para você e faz alguma pergunta com relação à Bíblia, e muitas vezes a gente não responde com mansidão. Muito cuidado, porque de ver você ganhar a pessoa para Jesus, você a machuca, a resposta não é adequada, porque você fala com grosseria. Então, preparado para responder com mansidão, que é uma característica de Cristo, ser manso. Em 1 Pedro 3,15, a apologia, numa tradução literal, é sempre preparado para uma defesa. Aonde quer que você esteja, no trabalho, no colégio, em qualquer lugar que alguém lhe chama para fazer alguma pergunta ou fazer algum questionamento, você tem que estar pronto para responder todas as questões da Bíblia. Qualquer um que chega para responder, você perguntar, você responde, de acordo com o vosso conhecimento. Por isso que é importante buscar o conhecimento. A Bíblia diz, por misericórdia quero, e não o holocausto. E o conhecimento acima do sacrifício. As pessoas acham que pagar sacrifício, fazer holocausto é suficiente. É o conhecimento em Deus que é suficiente. Ser preparado para uma resposta. A versão bíblica, chamada da Nova Versão, emprega o verbo explicar. Assim, sempre preparado para explicá-la. A apologética mostra que o cristianismo é racional e os dados da revelação podem ser explicados de maneira metódica e sistemática, portanto, aceitável. Tem gente que quer explicar ou dar alguma explicação do que eu acho. Não, eu penso que é assim, eu acho que é assim. Tem que ser Bíblia, tem que ser extraído da Bíblia para você dar uma resposta de acordo com a palavra de Deus. Não está dizendo que eu acho, que eu penso que é assim, não. Tem que ser da Bíblia. E Jesus disse que devemos amar a Deus de todo o nosso coração e todo o nosso entendimento. Isso significa que devemos amar a Deus por completo, com o corpo e as emoções e o intelecto também. Então, isso é a definição de apologética cristã, não digo. Exato. E no segundo ponto nós vamos ver, e que defesa é essa? Se apologia é defesa, que defesa Pedro se refere? No versículo 16 dessa leitura, e da leitura que faz parte da leitura bíblica em classe. No versículo 16 está escrito, tendo uma boa consciência, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam do vosso bom procedimento Amém. Em Cristo. Queridos, essa defesa tem que ser feita também com um bom testemunho. O peso das nossas palavras depende sempre do nosso procedimento. Verdade. Pessoas que falam aquilo que não vivem, não têm autoridade. Uma das coisas que destacava o discurso de Jesus, e vemos isso no Evangelho, é que está escrito que ele falava com autoridade, não como os escribas. Glória a Deus. Porque os escribas tinham um conhecimento profundo das Escrituras, uma vez que o trabalho deles era copiar as Escrituras. Então eles conheciam os pormenores das Escrituras, mas Jesus falava com uma autoridade que excedia dos escribas, porque Jesus vivia o que ele pregava. E assim é também conosco. Se o Filho de Deus, o próprio Deus encarnado, vivia perfeitamente, sem pecado, nos mostrou que isso dava autoridade ao seu discurso. É disso que Pedro fala na apologética cristã. Porque diferente de um advogado ou de outras pessoas que trabalham
discussando deputados, senadores, que às vezes discursam e colocam uma moral na tribuna que não é a moral do seu dia a dia. O cristão tem o dever de viver aquilo que prega, sob pena de que, quando falar, sua fala não tenha peso ou importância alguma. A apologética cristã exige que eu e você sigamos Jesus, para que haja peso e autoridade naquilo que estamos falando. O terceiro ponto do segundo tópico tem como tema: por que devemos combater as heresias? Ele faz aqui uma pergunta: por que devemos combater as heresias? Será que é preciso combater as heresias? Ou podemos deixá-la de mão, que por si só vai destruir? Ele fala aqui: o primeiro ponto porque precisamos combater é para defender, para a defesa própria. Não tem como você permitir uma coisa ensinada errada, você sabendo da verdade. Você tem que combater por isso, para a defesa própria. Os cristãos devem estar informados daquilo que os vários grupos ensinam. Deve estar pronto a conhecer cada grupo do que eles ensinam, sob a forma de refutá-los biblicamente. Porque às vezes você refutar com o seu conhecimento não é suficiente. Tem que refutá-los da Bíblia, biblicamente, conhecendo a palavra do Senhor. Mas hoje em dia parece que as pessoas não querem mais vir para o culto de doutrina, não querem mais estudar a palavra do Senhor e vir para a EBD, porque acham que já sabe tudo, acham que só a internet vai lhe ensinar. Não, devemos buscar o conhecimento para responder, e isso extraído da Bíblia, biblicamente. Outra resposta que ele nos traz, a lição, é para ajudar aos outros na compreensão da própria fé. Porque tem gente que não está firmado na fé e tem uma dúvida, e tem sempre alguém para minar essa dúvida, para alimentar a dúvida. Essas heresias que a gente deve combater, para ajudar os outros na compreensão da própria fé. Quer dizer, aumentando a fé daquele que está com a fé fraca. Principalmente, diz assim a lição, principalmente os que rejeitam pontos fundamentais da fé cristã, e muitas vezes de forma inconsciente, pois sabemos que existem muitas pessoas sinceras, as quais buscam servir a Deus e precisam conhecer a sua palavra. Tem pessoas que têm esse desejo, essa necessidade, essa vontade, essa sede de conhecer a Deus. E às vezes se encontram com essas pessoas que vêm para atrapalhar o crescimento da igreja, esses hereges, podemos dizer assim, que traz conhecimento contra a palavra do Senhor. Então é preciso combatê-los, sim. Esse debate, essa conversa deve ocorrer de maneira respeitosa e com argumentos fundamentados na Bíblia, como a gente já falou aqui. Então deve ter respeito, deve ter um combate, sim, mas dentro de um respeito, para não haver as dissensões, as brigas, as contendas. Tudo tem que ser por amor. O êxito dessa luta é garantido quando se está nos domínios do Espírito Santo. Quer dizer, a vitória é certa para aqueles que estão garantidos, está firmado no Espírito Santo. Esse alcança vitória. Bom, a gente viu aqui, encerrando esse segundo tópico, a gente viu o que é apologética, a gente viu a definição de apologética, vimos também em que defesa Pedro se refere lá no versículo 16, vimos também por que devemos combater a heresia, e um resumo desse segundo tópico diz assim: o cristão é chamado a responder de maneira respeitosa às objeções contra a fé cristã, irmão. Exato. E no terceiro tópico e último da nossa lição, nós vamos ver o que são heresias. No primeiro ponto, seitas e heresias. Esses dois termos no português aparecem no grego sempre como o termo aireses e especificam cenários em que ensinos destoam da exposição ortodoxa das Escrituras naqueles dias.
E essa realidade é a mesma para os nossos dias. A seita em si sempre traz um ensino que é heterodoxo, distante da ortodoxia cristã. E se caracteriza por um ensino que geralmente tem como objetivo sanar alguma necessidade humana, carnal, a despeito do que diz as Escrituras. É o Evangelho sem cruz, por exemplo. Todo mundo quer ter a família abençoada, todo mundo quer prosperidade, e as heresias, seitas, são extraídos do contexto bíblico para defender posicionamentos que destoam do ensino bíblico ortodoxo. O comentarista da lição vai nos dizer o seguinte aqui no segundo parágrafo: é verdade que o cristianismo foi também chamado de seita, mas por não cristãos, pessoas que não conheciam as verdades do Evangelho de Cristo e que se opunham a ele. A palavra seita é usada para designar as religiões heterodoxas. Então, nesse primeiro ponto, o que são heresias? É todo o ensino que destoa das Escrituras, que se distancia ou confronta as Escrituras. Um pregador costumava dizer que o texto sem contexto é pretexto para heresias, e é exatamente disso que se trata. Moody dizia que é muito melhor um livro totalmente contrário às Escrituras do que um livro que pareça que o autor tem boas intenções, mas que tenha uma única frase com um pensamento herético, porque ele é perigoso. Esse livro é mais perigoso do que é abertamente herético. Para que a gente entenda, heresias muitas vezes vêm camufladas, queridos, de ensino bíblico, quando na verdade tem no seu cerne, na verdade, carnalidade. O segundo ponto vai falar justamente, dando sequência ao primeiro ponto, usa o termo aireses no Novo Testamento, quer dizer, vai falar sobre, ligado ao Novo Testamento, aireses no Novo Testamento. E esse vocábulo aparece com o sentido de partido, espírito sectário. E nem sempre representa uma ruptura com o sistema convencional de determinada comunidade. Em outras palavras, os saduceus, os fariseus, eram seitas que formavam facções dentro do próprio judaísmo. Eles formavam ali mesmo, dentro do próprio judaísmo. Ensinavam, disseminavam esses ensinos contrários à palavra do Senhor. E esse aireses, que é seitas, heresia, traz essa explicação melhor para eles, dá um significado melhor, entendeu? Então era ali mesmo, dentro deles mesmo. Diz assim a lição, a versão bíblica NAA, traduzida por partido, Paulo adverte que não haja no seio da igreja essas divisões. Paulo aconselha para não haver essas divisões, essas seitas e heresia, que não pode haver mesmo. E condena as inovações doutrinárias que que causam divisão ou dissensão. Ele condena totalmente. 1 Coríntios capítulo 11, o versículo 19, vai falar muito bem sobre isso, e Gálatas capítulo 5, o versículo 20, ele condena, porque não pode haver essas facções, essas inovações que provocam divisão na igreja. A igreja ela é única, tem que haver unidade. Por isso que o tema da lição, que a gente viu aqui no início da lição, é justamente isso. Quando as heresias ameaçam a unidade da igreja. E as heresias faz isso mesmo, ela ameaça a unidade. Não só chega a ameaçar, mas provoca dissensões, separações e contenda no meio da igreja. E Deus não se agrada disso, né, irmão Diego? Exatamente.
Elas machucam o corpo de Cristo. Com certeza. O terceiro ponto fala sobre heresias de perdição. Aqui o comentarista coloca como as heresias são maléficas, trazem males para o corpo de Cristo. E uma coisa importante, queridos, é saber distinguir com muita clareza diferenças doutrinárias de heresias. Existem diferenças doutrinárias que não interferem na salvação e nem confrontam diretamente as Escrituras. São apenas pontos de vista diferentes da mesma verdade. É verdade que já foi dito uma vez, só existe uma única verdade. E isso é indiscutível. No fim das contas, alguém vai estar errado nessa história. Mas existem diferenças doutrinárias que não são heréticas. São apenas pontos de vistas divergentes, né? E não confrontam as Escrituras. Isso que é importante, que é preciso haver essa distinção. Agora, se esse ponto de vista doutrinário ataca fundamentos bíblicos, teológicos, trindade, a salvação, a graça, a deidade de Cristo, queridos, quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida. A Bíblia é enfática. Então, nesses pontos em que a heresia confronta as Escrituras, ela fica muito clara. Por isso que é importante conhecer as Escrituras sagradas. Paulo diz que é ela que faz com que tenhamos raízes, para que a gente não seja levado em roda por todo o vento de doutrina. Então, nesse terceiro ponto, nós vamos ver que os erros doutrinários ou heresias são esses desvios teológicos que podem afetar a salvação, porque desviam a nossa fé do que a Bíblia especifica como necessário para que sejamos salvos. Então é aí onde nós vemos que o objetivo de Satanás é trazer divisão, enfraquecimento e, em última instância, nos afastar da salvação. No último parágrafo desse terceiro ponto, nós vamos ver aqui o comentarista dizer: o mais grave erro é quando diz respeito à divindade e interfere na salvação, pois não existe salvação sem Jesus. Então, como nós vimos no decorrer dessa lição, as heresias não são um problema só dos nossos dias. É impressionante perceber que nos dias apostólicos, nos dias em que estavam vivos homens e mulheres que caminharam com Jesus, as heresias já começavam a surgir, sempre com o objetivo de trazer poder para quem a promove, divisão para o corpo de Cristo e, em última instância, afastar o homem da graça e da salvação de Jesus. O resumo desse terceiro ponto nos diz assim, que o apóstolo Paulo adverte acerca das divisões no seio da igreja e condena as inovações doutrinárias que causam as dissensões. Então, ele condena totalmente as dissensões. A conclusão da lição, a gente vai ver que nessa luta dos apóstolos, eles responderam aos opositores da fé cristã e lançaram a base da nossa teologia. Eles plantaram, sim, essa palavra do Senhor. Eles foram contra totalmente essas heresias que surgiram. Como o professor Diego falou aqui, até mesmo no início, quando se referiu a Jesus, que Jesus não é Deus, essa heresia surgiu há muito tempo. E até hoje ela permeia pela humanidade. E devemos estar prontos. Diz assim que todos os escritos do Novo Testamento mostram essa luta acirrada contra as falsas doutrinas. Devemos estar prontos para combater
todas essas doutrinas do diabo que vem para atrapalhar a obra do Senhor. E quanto mais você conhecer a palavra do Senhor, quanto mais você conhecer o estudo sistemático da palavra do Senhor, mais você vai estar pronto para responder, como a gente falou na lição, com mansidão a qualquer um que chegar para lhe perguntar, fazer qualquer pergunta. Essa batalha pela fé que uma vez foi dada aos santos, foi dada para nós. A gente viu lá em Judas, vimos sim, e finalmente com as seguintes perguntas, a gente viu também que através dessa luta, ela foi entregue para todos nós. Não é só para pastor, não é só para presbíteros, não, é para toda a igreja do Senhor, tem que estar pronto, não é, irmão Diego? Exatamente. E nós vemos Paulo quando diz, combati o bom combate, encerrei a carreira, guardei a fé. Tem gente que acha que ele está falando que guardou a fé no cantinho. No cantinho. Não, ele está falando eu defendi a fé. Veja, combati o bom combate. Ou seja, em combates ele defendeu a verdade, defendeu a fé genuína. Sentiu na pele essa defesa, né? Exatamente. Sentiu na pele mesmo, porque o que Paulo sofreu por defender a fé cristã, ele como Deus disse, né, para ele, eu te mostrarei o que é padecer pelo meu evangelho. Então ele sofreu mesmo e defendeu literalmente mesmo a fé cristã, com seus livros, com seus escritos, com a palavra do Senhor, e deixou para nós. Só dá aprender e saber responder às questões que nos aparecem no nosso cotidiano. Amém? Com isso concluímos essa lição. Eu espero que você tenha gostado. Se inscreva no canal, deixe seu like, comente e já te convido para a próxima aula, se assim Deus permitir. Que Deus te abençoe com muitas bênçãos dos céus.